eliminar os criadouros, o mosquito transmissor da dengue, que a gente sabe que muita gente pode não sentir, né, os sintomas tão graves da doença, mas outros sim têm mais consequências e gravidades e levando até a morte. Nenhum caso de morte foi registrado ainda aqui na cidade, há casos suspeitos sendo investigados e a gente acompanha esse monitoramento exatamente para identificar qual é o cenário aqui na nossa região. E também para entender, né, exatamente como os profissionais de saúde podem, enfim, tratar o paciente, como o paciente também pode entender melhor as consequências da doença. Por isso, a gente convidou o médico epidemiologista André Ribas Freitas, professor da Faculdade de São Leopoldo Mandique, aqui de Campinas, também membro do COI, da Dengue do Ministério da Saúde e do Comitê Assessor da Anvisa para avaliação das vacinas contra a dengue e também a chikungunya. Seja bem-vindo, doutor André. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, prestando uma informação tão importante para a população. Acho que a gente precisa esclarecer, doutores, quais são, de fato, as complicações da dengue que podem levar, né, à morte, por exemplo. Olha, as complicações da dengue que são mais frequentes são associadas à desidratação. O paciente ele tem uma alteração na função dos vasos sanguíneos e passa a perder líquido, mas não sangue. Não é? É essa a razão pela qual a dengue não se chama mais dengue hemorrágica. Agora ela tem o nome de dengue, de dengue grave, né? E isso pelo fato de que muitos pacientes, pelo nome lembrar hemorragia, acreditavam que as complicações eram todas hemorrágicas. A maior parte delas não são. As complicações, em sua maior parte, não são complicações consequências do sangramento. Então, a partir de 2009, a Organização Mundial de Saúde mudou o nome da dengue hemorrágica, que não é mais utilizada, e passou a chamar de dengue grave. Então, quando a gente ouve, inclusive até de profissionais da área da saúde, falando de dengues hemorrágicas, isso não é mais adequado. Exatamente. É uma mudança conceitual muito importante. Tanto do ponto de vista da comunicação para a população, como também para próprios profissionais de saúde. Há um tempo atrás era muito comum os profissionais de saúde centrarem toda a atenção na contagem de plaquetas dos pacientes com dengue, né? Porque acreditava-se que os sangramentos eram o fenômeno que levava o paciente a maior parte das vezes para se agravar, quando não é. De fato, o marcador mais importante que tem no exame de sangue do agravamento da dengue é o hematócrito, que é um indicador de quanto esse paciente está desidratando, quanto que ele está perdendo de água. Então, é uma mudança conceitual que tem que ser levada para a população para que eles reconheçam os sinais de agravamento, que são, na maior parte das vezes, tontura ao ficar em pé, dor abdominal intensa, vômitos, não é? E uma outra coisa que é importante, diminuição da diurese, diminui o volume urinário. Tudo isso como consequência da desidratação. Logicamente, que fenômenos hemorrágicos podem ser graves, tá certo? Então, o paciente também, se tiver algum sangramento, ele tem que procurar o serviço de saúde, principalmente um sangramento espontâneo de mucosa, que pode ser um sinal de alarme, tá? Mas não é o sinal mais frequente e nem o mais importante. A gente está falando aqui dos casos um pouco mais avançados, mas já existe, por exemplo, uma orientação aqui em Campinas, da própria Secretaria de Saúde, de que a partir do sintoma de febre, o paciente já deve procurar um atendimento médico. Isso, na avaliação do senhor, é realmente recomendado? Olha, na verdade, é muito importante uma avaliação clínica inicial, porque os pacientes com suspeita de dengue, eles precisam monitorar esse hematócrito. Então, se começar a aumentar o hematócrito, significa que ele está perdendo líquidos, que ele precisa ser hidratado
com mais eficácia. Dessa forma, o hemograma, a avaliação inicial do paciente, ele é muito importante. Sendo assim, essa recomendação de uma avaliação inicial, quando inicia a febre, é mais do que correta. Uhum. E até para fazer esse monitoramento, os exames hoje são feitos muito rápidos, né, doutor? Para ter essa análise das plaquetas, né? Plaquetas e hematócrito, principalmente, né? A contagem de plaquetas, embora ela tenha sua função, ela não é o principal indicador de agravamento. O principal indicador de agravamento é justamente o aumento do hematócrito. E tem uma outra coisa, né? No estado de São Paulo, além da dengue, está ocorrendo chikungunya, tá? Na nossa região, a gente não está prevalecendo, a gente não tem uma dimensão tão grande aí de que esteja tendo circulação, mas em regiões do noroeste do estado, por exemplo, a circulação predominante atualmente lá é do chikungunya, que tem outras formas de complicação, que podem ser cardíacas, podem ser neurológicas, podem ser respiratórias. Então, é importante que a gente diferencie a clínica de um paciente que está se agravando de dengue, que vai ser essa questão do agravamento com diminuição da pressão arterial quando fica em pé, então o paciente vai ter tontura, ele pode ter diminuição da diurese pela desidratação, dor abdominal intensa, vômitos, sangramento de mucosas, né? Essa é a complicação mais associada ao choque da dengue. E tem um outro grupo de pacientes que podem complicar com alterações em órgãos-alvo, né? Isso é mais frequente no chikungunya, mas pode acontecer na dengue também. Então, o paciente vai ficar com falta de ar, ele vai ficar com alterações neurológicas, vai poder, às vezes, confusão, seria mental? Rebaixamento de nível de consciência. Pois não? Seria a confusão mental, no caso? Confusão mental, idoso, às vezes fica meio torporoso, se comunicando mal, criança pequena fica muito irritada. Então, esses são sinais de que o paciente pode estar se agravando com outra herbovirose chamada chikungunya. E a chikungunya é aquela que traz mais dores nas articulações também? Olha, o quadro clássico do chikungunya realmente é de uma intensa dor articular. No entanto, nós estamos verificando que entre os pacientes que estão confirmando chikungunya, 50% deles não têm dor articular. Então, embora o quadro clássico do chikungunya seja realmente a dor articular, né, e febre, nem todos vão apresentar esse quadro articular tão intenso. Uhum. Então, por isso que é importante que a gente monitore a ocorrência da circulação dos vírus para tentar diferenciar uma doença da outra. E até em relação à Covid também, né, doutor? A Covid a vantagem da Covid é que a gente já tem um quadro clínico sempre com componente respiratório importante, que facilita a suspeita clínica. Então, tendo componente respiratório, com coriza, com tosse, a gente consegue suspeitar, fazer um diagnóstico que é mais simples, né? A gente tem disponibilidade maior de exames, pode até fazer na farmácia. Voltando aqui em relação à dengue, né? Antes da gente também finalizar, em relação às internações, que ali é o meio termo, né, entre os pacientes que estão ali sendo monitorados e aqueles que já tiveram um agravamento ainda maior. Até a prefeitura mandou hoje em comunicado aqui de Campinas sobre essas internações de 133 casos ao longo, né, desse ano, mas 124 já foram então dispensados, né, já foram liberados, uma internação que aqui, segundo as informações, é até rápida para a recuperação do paciente. Geralmente, olha, um paciente com dengue, com essas complicações de desidratação que eu coloquei, embora ele tenha risco de vida se não for bem adequadamente hidratado, é um período muito curto de hidratação, porque o período em que ele tem esse fenômeno de perda de plasma, né, que faz com que caia a pressão, ele dura muito pouco tempo. 95% dos casos dura menos de 48 horas. Então, uma vez você internando, monitorando
é um paciente que não vai ficar muitos dias internado. É diferente de outras doenças que podem complicar, que geralmente requerem mais tempo de internação. O chikungunya é uma delas. Uma internação por complicações associadas ao chikungunya, com certeza leva mais tempo o paciente internado. E aí merece sempre essa atenção, esse monitoramento, principalmente aí pelas secretarias de saúde, para buscar estratégias, né, de combate ao mosquito transmissor, como vem acontecendo, nessa orientação também dos pacientes e até dos profissionais que estão fazendo esse atendimento daqueles que chegam com sintomas, né, doutor André? Exatamente. Eu acho que o importante é a população estar consciente, os profissionais de saúde estarem conscientes de como fazer um manejo clínico adequado, porque o grande problema também é que, além de ter que fazer o atendimento adequado, a gente vai ter que lidar com um volume de casos bastante grande esse ano, porque a curva está numa ascensão bastante significativa. Num cenário mesmo de epidemia, né, doutor? Com certeza. A gente vai ter que se organizar enquanto município, enquanto cidadãos, etc., e os serviços de saúde se organizarem para poder fazer um manejo adequado dessa condição que tende a ser bastante complexa. E a gente aqui sempre aprendendo um pouco mais. Doutor André Ribas Freitas, médico epidemiologista, muito obrigada por essa atenção com a CBN. Eu estou à disposição, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. 3 horas, 1 minuto.